Existem muitas coisas sobre as quais eu não tenho certeza. Mas eu tenho a certeza absoluta de algo. Que Jesus está neste lugar. Amém. E o Senhor está neste lugar. Por que eu digo isso? Porque nós acabamos de adorar o seu nome. Nós acabamos de louvar a Deus. E na sua palavra diz que Ele habita em meio aos louvores. Não é verdade? Então, com certeza, não por aquilo que nós temos feito ou estejamos fazendo, mas é por aquilo que nós cremos, né? E na sua palavra diz que Ele estaria em meio aos louvores. Então Ele está neste lugar. O que nós precisamos é ter essa sensibilidade para desfrutarmos da sua presença, para realmente sugarmos, vamos dizer assim, né, tudo aquilo que está em Jesus, né? Realmente Ele é santo, santo, santo Ele é. Nós que precisamos dessa santidade. E como nós temos falado desde o início do culto, só é possível estando em Cristo. Só é possível buscando a Cristo. Só é possível crendo em Cristo. Aleluia. Eu quero falar sobre algo. Nessa nossa estadia no Brasil, a gente pôde, de uma certa forma, não que nós quiséssemos, mas a gente pôde ouvir e confirmar a respeito de uma situação que algumas pessoas têm professado, dito, têm crido, e inclusive até uma pessoa muito importante na liderança evangélica no Brasil, muito respeitada, que tem trazido uma certa colocação perigosa, onde diz que Deus não tem o conhecimento sobre todas as coisas, ou de todas as coisas. Para você ver, né? E interessante que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala que uma das características do Deus que nós servimos é a sua onisciência, né? Ou seja, Ele tem o conhecimento de todas as coisas. Ele sabe de tudo aquilo que está acontecendo neste momento em todas as partes do mundo. Ele sabe o que está passando na mente de cada um neste momento. Ele sabe das coisas que já passaram, das coisas que no sentido eterno, passado, Ele sabe de todas. Ele sabe daquilo que vai acontecer na eternidade futura. O nosso Deus, Ele tem dentre os seus atributos essa onisciência, essa segurança que se revela a nós, para nós nos entregarmos a Ele sem termos medo do nosso futuro. Ele tem o conhecimento de todas as coisas, Ele é onisciente. Vocês entendem isso? Vocês creem nisso? Será que Deus não sabe o que vai acontecer amanhã? Será que Ele vai ser pego de surpresa, Hector? Será que Ele vai dizer, eu não sabia que a terra ia tremer, eu não sabia que o Richard ia pegar um copo d'água? Será que Ele não sabia ou Ele não sabe dessas coisas? Não, o nosso Deus sabe todas as coisas. Mas o que me chamou a atenção não é questionar, porque isso, já a Bíblia deixa claro, justamente para mostrar que essa linha não está correta, não é verdade? Mas eu quero trabalhar dentro de uma linha parecida, mas de uma forma correta. Eu quero falar daquilo que Deus não conhece, realmente. Daquilo que realmente Deus não conhece. Vocês vão entender o que eu quero dizer. A primeira coisa que Deus não conhece, Ele não conhece um pecado que Ele não venha a odiar. Ele não conhece um pecado que Ele não venha odiar. Então quer dizer, todos os tipos dentro do nosso entendimento, que para Deus pecado é pecado e pronto, final. Agora, no nosso entendimento humano, todos os tipos possíveis de pecar ou de pecado,
Nós não vemos um que, como nós até brincamos ontem no etage aqui, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E por que foi usado esse versículo, Hector? Para pecar, né? Incrível, Eduardo, eu não sabia disso. Gente usando esse versículo, porque dentro do anomianismo, né? Onde a fé, a salvação é pela fé, sabe, isso é o que importa, não importa depois. Eu posso ver de qualquer jeito, posso pecar, porque tudo posso naquele que me fortalece. Olha que absurdo, uma coisa terrível, né? Então, Deus, ele não conhece um pecado que ele não odeia. Ele odeia o pecado em geral, né? Nós não podemos conviver com uma certa prática onde nós poderemos ou pensamos que Deus isto ele é errado, mas ele não condena isso não, né? Então não tem esse cabimento. E no livro de Salmos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia aí no capítulo 5, no versículo 4, no Salmo 5, versículo 4, fala justamente a respeito de como é o sentimento de Deus para com o pecado. Salmo capítulo 5, versículo 4. E outra pessoa, uma abra em Salmo 5, versículo 4, e outra pessoa abra para mim em Salmo 45, o versículo 7, só a primeira parte, né? Então vamos ver, vamos hoje usar um pouquinho mais a Bíblia, né? Para você saber onde nós encontramos essa segurança, essa base para a nossa fé. Então, Salmo capítulo 5, versículo 4. Quem achou pode ler. Pode ler, Henrique. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Então aqui nós vemos sendo falado a respeito do nosso Deus, né? Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, no pecado. Nem contigo habitará o mal. Então nós entendemos que o nosso Deus, ele odeia o pecado. Então quer dizer, não existe um pecado, sabe, que Deus não conheça e condena, né? Outra passagem, no capítulo 45, versículo 7, a parte primeira desse versículo, leia para mim, por gentileza. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Tu amas a justiça e aborreces a iniquidade. Outra passagem também que nós encontramos aqui, ela é muito conhecida, Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19, você já tem ouvido, né, falar, ser mencionado no púlpito a respeito desse versículo, mas é bom você saber aonde fica o endereço. Viu, Maior? Vai ser cultura do lado assim. Meu Deus, Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. Por gentileza, quem achou, leia para nós bem forte. Achou? Pode ler. Tem nada a ver com você, estou brincando. Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Amém. Então nós vemos aqui que o nosso Deus não conhece um pecado que não desperte nele o ódio. Deus odeia o pecado. Deus odeia mesmo os pequenos pecados, aqueles que às vezes nós tratamos como sendo triviais, né? O nosso pecado de estimação, né? Não tem problema isso não, isso é coisa pequena, desobedecer a pai, mãe, fazer mentir aqui, enganar ali, isso não tem problema não, Deus releva. Deus odeia essa prática. Deus não conhece sequer um pecado que ele não venha a odiar. Agora, como nós podemos, quais são as nossas atitudes que devemos estar tomando para com o pecado? Para que Deus se alegre com a nossa vida, para que Deus se alegre com a nossa prática, para que a nossa prática seja correta diante de Deus, né? No Salmo 119, versículo, vamos lá, Salmo 119. Esse Salmo 119, ele trata claramente a respeito sobre a importância da palavra de Deus, dos mandamentos do Senhor para a vida do crente, para a vida do homem, né? E vamos ler
2 versículos. Nós poderíamos ler todo o capítulo, né? Mas no Salmo 119, versículo 104 e o versículo 128, nós vamos aprender aqui que o pecado que precisa ser combatido, ele é combatido através da palavra de Deus no nosso entendimento, no nosso coração. Né? Então vamos lá. Achou, Richard? Lê para mim, por gentileza. O Salmo 119, versículo 104, e depois o versículo 128. O 104, depois o 128. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso, detesto todo caminho de falsidade. 120. 128. Por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos todos, e aborreço todo caminho de falsidade. Então veja que coisa interessante, irmãos. Para que nós venhamos estar agradando ao Senhor, nós precisamos ter a sua palavra guardada no nosso coração. Fazemos dela o uso no nosso dia a dia, para que realmente nós possamos combater toda a falsidade, todo engano, toda a mentira, quer dizer, tudo aquilo que é pecado. Para que nós possamos agradar ao Senhor, para que nós possamos realmente, em tudo aquilo que estivermos fazendo, possamos estar honrando o nome do Senhor. Então, nós temos a palavra de Deus à nossa disposição, porque quanto mais tivermos a palavra de Deus no nosso coração, na nossa vida, mais fortes e resistentes quanto o pecado nós seremos. Não é verdade? Nesse Salmo 119, versículo 17, 19, que fala, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E logo mais embaixo, né? É questionado, e o jovem, como fica nessa história, sendo que ele é bombardeado, sendo que ele é perseguido, sendo que o mundo, sabe, está oferecendo a ele laços, como que ele deve agir? Aí o salmista mesmo fala assim, como purificará o jovem o seu caminho? De que forma? Observando. Esse observar significa guardando a palavra de Deus no seu coração. Então nós entendemos o seguinte, Deus odeia todos os tipos de pecados segundo o nosso entendimento, porque para Ele tudo é pecado. Até mesmo aqueles que nós não consideramos tão graves assim, diante de Deus tem a mesma proporção, é pecado. E como nós agimos, como nós podemos combater isso na nossa vida? Amando a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus, tendo prazer na lei do Senhor, meditando nela de dia e de noite, transformando a nossa vida, ou renovando a nossa mente através da palavra de Deus. É importante nós entendermos isto. E outra coisa também que nos ajuda a fugirmos do mal, a lutarmos contra o pecado. Romanos capítulo 12, versículo 9. Romanos capítulo 12, versículo 9. Por gentileza, vamos lá, hoje nós vamos trabalhar com a Bíblia. Romanos 12, 9. Quem achou já pode se manifestar, já pode ler, tá bom? Achou? Pode ler. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Olha que coisa interessante, para que realmente nós possamos estar combatendo esses males, isso que desagrada ao Senhor, nós precisamos viver um verdadeiro amor. Não um amor fingido, não um amor interesseiro, não um amor com segundas intenções, mas no amor de Cristo. Então fala, não amando com amor fingido, mas amando, buscando viver o verdadeiro amor. E qual é o verdadeiro amor? É o amor de Jesus. Aonde nós não trazemos e agimos conforme o nosso entendimento, conforme as nossas razões e as nossas justiças. Não, mas conforme aquilo que nós temos aprendido essa semana, como um mandamento do Senhor. Ele manda que nós nos amemos uns aos outros. Deus não pediu mais nada, a não ser que nós nos amemos uns aos outros. Então nós temos que entender isso. Contra o pecado é um amor verdadeiro. Olha que coisa interessante, irmãos. O amor verdadeiro, esse amor de Cristo, é a capa
que é colocada sobre nós. Aleluia. Depois de nós termos tirado as nossas velhas roupas, termos despidos, sabe, aqueles trapos do pecado, o Senhor nos revestiu com uma nova roupagem, com uma roupagem santa, mas tendo a necessidade de colocarmos por cima como uma capa, como um sobretudo, vamos dizer assim, em um amor verdadeiro, esse amor que nós só encontramos em Jesus. Interessante isso, né? E outra coisa importante também que eu pude entender no meu espírito, nós encontramos no Salmo 101, versículo 3. Isso é muito importante. Quando eu li essa tarde esse versículo, eu falei, uau! Nós precisamos levar a sério a palavra de Deus, os conselhos da palavra de Deus. Você vai ver por que eu estou dizendo isso. O salmista fala uma coisa interessante aqui. Pode ler. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Como nós poderemos nos santificar ao Senhor? Vigiando em todo o tempo para onde nós estamos direcionando os nossos olhos. O pecado tem um princípio, o seu princípio é no olhar. Olhar, o primeiro olhar, nós não podemos impedir. Mas permanecer olhando, ter prazer de estar olhando, isso cabe a nós decidirmos. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Tem uma passagem também que eu não me recordo agora, se não me falha a memória, é no livro de Jó, que ele não fez acordo, né, com os seus olhos, ele não fez acordo com aquilo que ele pudesse estar olhando, observando. 31. Hã? Jó 31. Jó 31? Eu não recordo o endereço agora, mas eu sei que ele falou dessa forma, né? Então, é importante que nós entendamos que o pecado que desagrada a Deus, que nos afasta de Deus, tem que ser combatido, sabe? Quando eu tomo a responsabilidade e cumpro o papel que cabe a mim, não terei, não farei, não criarei um compromisso com as coisas más, não as porei diante dos meus olhos. Tinha um rapaz lá no Brasil, que ele chegava para o pastor, ora por mim, pastor, ora por mim. E o pastor disse assim, mas por que, meu querido? O que você quer? Eu oro, vamos orar. É que, pastor, eu tenho uma fraqueza na área, sabe, da pornografia, sabe? Me ajuda, pastor, me ajuda. O pastor sempre na disposição, sempre falei, vamos orar, Senhor, tem misericórdia, tal. E acabava a oração, o moleque, opa, agora eu estou forte, pastor. Na outra semana vinha de novo, pastor, me ajuda, eu caí, pastor, ai. E foi assim várias vezes. E o pastor falou assim, vamos conversar direitinho. Mas que forma você tem agido para resistir na sua fraqueza? Pastor, é que no caminho do trabalho eu passo por uma banca de jornal. Banca de jornal, vocês conseguem entender? E lá, você sabe que no Brasil é uma beleza, né? A exposição de revistas pornográficas, sensuais, é terrível. E ele passava ali, e parava para ficar olhando. Né? O pastor falou assim, como você quer ter vitória sobre a sua dificuldade, se você não desvia os seus olhos daquele caminho, ou daquele lugar, se você não procura outra alternativa para não passar na frente dessa bendita banca? Como ele será ajudado? Temos que entender que cabe a nós tomarmos uma postura, uma decisão. Eu não quero mais olhar para isso. Se nós temos uma fraqueza em uma área, vamos evitar de estarmos olhando. Vamos evitar de estar colocando diante dos nossos olhos, gente. Então, é necessário que eu tome a responsabilidade, que eu fale, Senhor, eu não quero, Senhor. Me ajuda, Senhor, a desviar o meu olhar daquilo, Senhor, que me afasta de Ti, que me enche com um peso na minha mente, na minha alma, no meu coração. Sabia disso? Existem muitas coisas que cabe a nós fugirmos, resistirmos. Antes, Tiago dizendo no capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, conheça qual é a vontade de Deus, se propõe a obedecer, e depois você faz o quê? Resista ao diabo. Aí sim ele vai fugir de você.
Não existe obediência a Deus, não existe disposição para obedecer a Deus, sem haver essa disposição para resistirmos o pecado, para resistirmos o diabo, gente. Vocês estão compreendendo? É importante que nós entendamos isso. Cabe a mim, cabe a nós, não colocarmos, ou não fixarmos os nossos olhos naquilo que Deus condena. Isso é uma verdade. Outra coisa também interessante, Provérbios capítulo 8, versículo 13. Provérbios capítulo 8, versículo 13. De uma forma diferente em relação ao temor que tanto nós conhecemos. Provérbios 8, 13. Quem achou pode ler, por gentileza. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa aborreço. O temor. Interessante que a ideia é do homem para com Deus aqui. O temor ao Senhor. Olha que coisa interessante, irmãos. Se realmente nós queremos reverenciar a Deus, queremos honrar a Deus, nós temos que resistir ao mal. Nós temos que resistir ao pecado. Você compreende isso? A forma que nós honramos ao Senhor é através da nossa resistência ao pecado. Interessante isso. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6. Não precisa abrir. Se você quiser abrir. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O que significa isso? Significa que quando você tem o desejo de amar a Deus, quando você tem o desejo de servir a Deus, você procura obedecer. Obedecer. É interessante que você passa a amar aquilo que Deus ama e a odiar aquilo que Deus odeia. E o amor verdadeiro, ele não se alegra com a injustiça. Ele não se alegra com a o contrário de honestidade. Desonestidade, existe essa coisa? Existe. Desonestidade, Deus não se alegra. Então nós temos que entender que a Bíblia vai nos direcionando, ela nos leva a nos identificar, ou a identificarmos o que Deus odeia, que é o pecado, né? Onde para Deus tudo, não existe pecadinho, pecadão, tudo é, aquilo que é contrário é pecado. Mas Ele faz de uma forma onde nós possamos entender em relação àquilo que nós temos como hábito na prática. Mas ao mesmo tempo, Ele não nos deixa sem saber como reagir, como fazer. Ele também nos ensina como devemos, ou como podemos combater o pecado na nossa vida, para que nós tenhamos cada vez mais intimidade e comunhão com Ele. Essa é a verdade. Será que Jesus não é suficiente, amados? Não é? Se nós realmente buscarmos a Jesus, procurarmos amá-lo de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a força da nossa alma, com certeza nós seremos supridos. É uma verdade. E a nossa vida será o maior e mais seguro testemunho para as pessoas que estão ao nosso redor. Quem não gosta de andar com um homem que tem intimidade com Deus? Quem não gosta de andar com uma mulher que tem intimidade com Deus? Quem não gosta de estar com outros jovens que têm intimidade com Deus? Não é uma verdade? Deus não conhece um pecado que Ele não odeia, ou que Ele não venha odiar. Outra coisa também, Deus não conhece um pecador que Ele não ama. Legal isso, né? Ele não conhece um pecador na face da terra aonde Ele não ame. Até mesmo aqueles que escolheram não aceitá-lo, ou não o aceitar, Deus não deixou de amá-lo. Tão intensamente quanto Deus odeia o pecado, com a mesma intensidade Ele ama os pecadores que se rebelaram contra Ele. Que Deus é este, né? Ele não ama o pecado praticado, mas Ele ama o pecador que pecou, né?
Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Ezequiel 33, versículo 11. Você vai saber aonde nós usamos como referência para falar que Deus não tem prazer na morte do pecador ou do ímpio. Está escrito em Ezequiel 33, versículo 11. Quem achou pode ler. Não tem importância se é a mesma pessoa. Pode ler, vamos lá. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Interessante que esse versículo aqui, o Senhor, o Deus de Israel, nosso Deus, está dizendo que Ele não se compadece, Ele não se alegra com a morte, até mesmo daquele que não o quis. Que coisa, né? Que amor é esse? Né? O texto áureo da palavra de Deus, principalmente do Novo Testamento em específico, né? João 3,16, o que está escrito ali? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a ideia aqui, ou melhor, a expressão é usada porque Deus amou o mundo, está dizendo que Deus amou a humanidade, o homem. Que amor é esse? Que amor maravilhoso esse? Deus quer que todos, aqueles que se afastaram do seu caminho, volte e sejam salvos. 1 Timóteo 2, versículo 3 ao 4, diz assim, 1 Timóteo 2, 3 ao 4, diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha, que amor é esse, né, querido? Que coração é esse do nosso Deus, né? É por isso que quando nós falamos da seguinte forma, sabe, não é porque nós fazemos ou deixamos de fazer que o amor de Deus por nós vai ser acrescentado ou diminuído. Não, Ele já nos ama de uma forma completa, de uma forma cabal. Agora, depende do homem, depende de nós, vivemos esse amor na sua intensidade e o temos para todos sempre. Depende do homem, depende da escolha do homem. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9 e o versículo 15. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9 e versículo 15. Aqui nos mostra o fruto do amor de Deus, a sua fidelidade. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, depois o versículo 15. Você achou, Dudu? Lê para nós, por gentileza. 3, 9, depois o 15. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Agora o 15. E tende por salvação a longabilidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Olha, aqui nós vemos esses dois versículos aqui, revelando o desejo de Deus para todo homem. Mesmo sabendo que nem todos crerão, aceitarão a Ele, o Senhor desprendeu o mesmo amor para com todos. Que coisa interessante, né? Nós só amamos quem conosco nos identifica, com quem parece conosco. Nós só amamos pessoas que nos fazem bem, não é verdade? Nós só amamos pessoas que não nos perseguem. Graças a Deus que o amor dele não é igual ao nosso amor. Mas ele demonstra o seu desejo, a sua vontade que todos viessem conhecê-lo e recebê-lo como Salvador.
Nós temos aqui textos conhecidos que eu gostaria, eu falei, não, eu vou pedir para que a gente leia, para que realmente isso fique gravado. Justamente lá, abra sua Bíblia, já está aberta, Lucas capítulo 15. 15, versículo 4 ao versículo 7. Eu gostaria que o Xinha lesse para nós esse versículo. Lucas capítulo 15, versículo 4 ao versículo 7. Por gentileza, Wilson. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? 7, 9. 4 ao 7. 4 ou 7? Isso. Vem achá-la, e achando-a, pôs sobre seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Obrigado. Isso aí mostra o desejo que há no coração de Deus. Deus não faz acepção. O desejo de Deus é que todos possam aceitá-lo, recebê-lo. Não é? Algumas pessoas, para justificarem os seus erros, os seus pecados, eles dizem o seguinte: Deus é amor. Deus não quer que o homem vá para o pecado ou para o inferno porque Ele é amor. Sim, Ele é amor. Está correto até um certo ponto, porque a Bíblia fala que o inferno não foi criado para os homens, mas sim para o diabo e seus anjos. Mas a questão de irem para lá é questão de escolhas. O homem não escolheu o certo, a Jesus. O homem não escolheu, afastar-se do pecado. Ele escolheu justamente o pecado. Ele fez o pecado o seu Senhor. Ele não fez de Jesus o Senhor da sua vida, mas ele fez o pecado o seu dominador. Agora nos fala que o Senhor, Ele traz de uma forma muito calorosa essa parábola. Ele fala, olha, é como aquele pastor, o amor de Deus é assim para nós, para a gente possa entender, é como aquele pastor que ele tinha 100 ovelhas e uma se perdeu, ele deixou 99 ali no aprisco, guardadinha, ele foi atrás daquela, ele se propôs a passar por todos os perigos para trazer aquela se tornou o alvo dele. E depois fala no final aqui, olha, há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Que amor é esse? Que amor é esse? Eu digo uma coisa, nós vamos ter muitas surpresas lá no céu, ao encontrarmos pessoas que aqui na terra, isso é uma imaginação minha, né? Que nós não dávamos um ETA por ela. É uma verdade. É a graça e a misericórdia de Deus que excede todo o nosso entendimento, que nós não conseguimos explicar. Deus é Deus, o seu amor não é igual ao nosso amor. Nós amamos quem nós achamos que merece. Nós presenteamos quem nós achamos que são obedientes. Quem realmente, mas Deus não. Deus propôs dar esse presente da salvação, da vida eterna, simplesmente para a escolha pessoal que cada um possa tomar, ou deva tomar. Né? E mais abaixo, ele fala justamente do versículo 20 ao versículo 24, sobre o filho pródigo. Vamos ler, sim, vamos ler. Quem está aberto aí? Né? Vamos ler. O trio aqui no meio, aqui, ó. Carlos ou Dinar. Vamos ler, um dos três aí, pode ler, por gentileza. O capítulo 15 aí, né? Do versículo 20 ao 24, por gentileza. Levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu vindo com compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado por filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa um melhor vestido, e vestiu-lhe, e pondo-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, e
Olha que coisa interessante, né? Para você ver. Dizem, algumas pessoas questionam, dizendo, olha, esse filho, né? Ele agiu de uma forma errada porque ele pediu a parte que lhe cabia na herança, né? E ele sendo mais novo, ele agiu totalmente fora da... Não! Dentro da cultura havia essa possibilidade do filho mais novo. Se ele quisesse a parte da sua herança antes do tempo, né? Era dada a liberdade para ele ter. E assim ele fez, ele escolheu. E nós já sabemos toda a história do filho pródigo, né? Ele deixou o seu ambiente de bênção, ele deixou o seu ambiente de familiar, ele deixou aquele ambiente que dava a ele segurança, paz, que realmente ele se sentia ali amado, mas cobiçando o mundo, desejando viver aquilo que está lá fora, viu, jovens? Sabe, aquilo, sempre o terreno do vizinho, o quintal do vizinho parece mais legal, mais gostoso, mas ali mora o perigo. Foi o que aconteceu na vida do filho pródigo. E ele simplesmente teve a liberdade de escolher e ter aquilo que ele escolheu. E como vocês conhecem a passagem, ele foi e gastou tudo dos prazeres dessa vida. Agora, o que me chama a atenção é que ele não foi condenado. Apesar de todo esse erro, o pai continuou o amando. Creio que quando o pai deu a ele a parte da herança, o pai não deixou de amá-lo. Muito pelo contrário, o pai passou a ter uma preocupação maior por ele. Agora nos diz que ele, depois de ter desfrutado, perdido tudo, ele voltou. Mas uma coisa interessante que me chama a atenção, né? O amor desse pai que sempre o esperava. Interessante que a lógica, segundo o nosso entendimento humano, fez a sua cama, se vira. Eu até te aceito de volta, mas sabe de uma coisa? Você vai ter que trabalhar tudo de novo. Você vai viver aqui, vai começar por baixo. Seria uma atitude de um ser humano para com o seu próximo. Mas aqui nos mostra a diferença do amor de Deus, através dessa parábola que Jesus falou, o amor desse pai, Hector. O que ele fez, ele não condenou o filho, ele não disse, eu te disse, ele não falou isso, muito pelo contrário. Ele falou assim, mate o melhor bezerro, a carne terra, a melhor carne, vamos fazer um churrasco, vamos nos alegrar. Porque o meu filho estava morto e reviveu. Aleluia! E não parou por aí não, ele deu outras roupas novas. Tira essa do pecado, tira essa de condenação. Receba uma nova roupa, uma nova vestimenta. E o mais interessante, colocou um anel, devolvendo a ele a autoridade. Você é meu filho, você não deixou de ser o meu filho. Você andou um tempo longe de mim, mas eu sempre te esperei. Deus sempre continua esperando aqueles que estão afastados. É por isso que isso cabe a nós, não desanimarmos de orarmos, não desfalecermos na nossa busca, na nossa intercessão, pela salvação dessas pessoas. É o amor de Deus em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 5, versículo 8 diz, vamos lá, um versículo muito importante, né? A respeito que Deus nos amou, Romanos 8, 5 e 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Vamos ler então. Pode ler. Mas Deus prueba o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que coisa, né? Quem morreria aqui em favor de um bandido aí declarado? Né? Eu acho que até mesmo nos dias de hoje já são poucos os pais que teriam disposição de morrer pelos seus filhos. Algumas mães ainda morreriam, mas alguns pais, né, acabaria até matando, né, como nos dias de hoje. Né? Mas aqui fala que ele provou o seu amor dando a sua vida em favor da humanidade, que era inimiga dele. Que coisa é essa, né? 1 João capítulo 4, versículo 10. 1 João capítulo 4, versículo 10 diz o seguinte. Nossa irmã Verônica estará lendo conosco essa voz firme de radialista. Capítulo 4, 1 João, aí visto lá no finalzinho, não. 4, versículo 10. En esto consiste el amor,
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Que bonito, né? Eu já gosto dessa língua, ainda mais esse versículo aqui. Fica bonito, né? Isso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro. Né? Isso tem que despertar em nós um constrangimento para nós nos entregarmos mais ao Senhor. Dizer, Deus. Né? Então Deus não conhece um pecado que Ele não odeia. Deus não conhece um pecador que Ele não ama. E Deus não conhece nenhum método ou meio para que haja salvação na vida do homem, a não ser através do Evangelho de Jesus, o seu Filho. Ele não conhece. O Evangelho é o meio de salvação que Deus proveu para alcançar a vida do homem. Romanos capítulo 1, versículo 16. Paulo ele fala aqui, esse versículo é muito importante para que vocês também saibam onde fica. Romanos capítulo 1, versículo 16. Você vai saber por que o Evangelho de Cristo é o único que pode perdoar, transformar e salvar. É por isso que Deus não conhece outro meio, outro caminho, outro Evangelho. Vamos lá, quem achou pode ler. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha que coisa interessante, né? Paulo dizendo, ó, porque eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus. O único meio para o homem ser transformado, ser salvo, é o Evangelho que anuncia Cristo como Senhor e como Salvador. Primeiro judeus, por quê? Jesus viera para os seus. Jesus nasceu dentro de um objetivo de, primeiramente, propagar o seio de Israel. Quando diz grego, é porque ele foi usado um outro povo que estava próximo, mas aí isso envolve todos os gentios, quer dizer, todos aqueles que não são judeus. Quer dizer, né, Deus provou o seu amor enviando o seu Filho para que todos, independente de raça, língua, tribos e nações, pudessem, através de Jesus, alcançar a salvação. É por meio desse Evangelho que Deus oferece a salvação dos pecados, é um relacionamento com Ele. E é interessante que esse relacionamento, ele se desenvolve justamente na igreja. Na igreja. É justamente aonde nós conhecemos e nos aprofundamos, experimentamos cada vez mais esse poder que continua transformando as nossas vidas. E aquilo que Paulo desejou, até mesmo esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. O poder que tanto eu vejo de pessoas, meu Deus, me dê poder, me dê poder, me dê poder, me dê poder. Não precisa ser pedido, precisa ser crido, buscado. Ele só vem através da palavra de Deus, através do Evangelho de Jesus Cristo. Você nunca viu uma pessoa transformada, simplesmente baseada a sua vida em pensamentos positivos, em boas obras? Nunca eu encontrei uma pessoa que tenha certeza da sua vida eterna lá no seu âmago, lá no seu íntimo, por seguir essas coisas que dizem por aí. Não, mas o que realmente traz a segurança na vida do homem é aquele que recebe o poder anunciado, revelado, através do Evangelho de Jesus Cristo. Aonde, João 14,6, ele diz da seguinte forma, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho, não existe outro meio, existem caminhos que estão sendo apresentados, mas é para um prazer passageiro, para algo terreno, para algo finito. É o contrário daquilo que oferece o verdadeiro Evangelho. O poder de Jesus, ele nos traz a garantia de eternidade, gente. É isso que nós precisamos entender. Está difícil as coisas, mas creia, tenha confiança, busque na palavra de Deus. Realmente o que nós precisamos é da palavra de Deus. Os bons conselhos é quando nós ouvimos ou lemos a palavra de Deus. É a palavra
palavra de Deus. É por isso que o inimigo não quer que nós leiamos a palavra de Deus, porque nós não sentiremos direcionamento nas nossas orações. Aleluia. É possível conhecer a vontade de Deus como? Conhecendo a palavra de Deus. Quando eu conheço a palavra de Deus, a minha oração é específica, a minha oração é a correta, a minha oração tocará no coração de Deus. Essa é a verdade. Não existe outro meio, outra forma que seja segura, a não ser através do Evangelho de Jesus. Essa é a verdade. E esse poder, ele se manifesta na igreja, onde a palavra de Deus, você pode ver, igrejas que não têm a palavra de Deus no centro, ela pode até crescer em números, mas não cresce no conhecimento de Deus, não cresce na intimidade com Deus. Essa é a verdade. O que realmente gira a motivação é a cura, é o milagre. Essa semana eu ouvi um crente dizendo, vai naquela outra igreja porque ela tem milagres. Desde quando o milagre é referência de aprovação de Deus, gente? Aonde houve a quantidade maior de milagres que nós conhecemos relatado na palavra de Deus, aonde foi? No deserto. E quantos entraram na terra prometida? Quantos, gente? Daqueles que receberam a promessa lá? Quem foi os irmãos? Evode, assim. Caleb e Josué. Está vendo? Se o milagre em si tivesse algo seguro como uma aprovação de Deus, Richard, todo aquele povo teria entrado na Terra Santa. Vocês não concordam comigo? Eu ouvi no Brasil lá, com todo respeito, um fulano aqui prega com um chapéuzão desse tamanho aqui, dizendo assim, é só comparar na minha igreja a quantidade de milagres com a quantidade de milagres que acontece lá. Desde quando isso é uma referência, gente? Desde quando isso é uma referência, cara? A referência é a palavra de Deus atuando, e ela atua, ela tem que estar no centro da igreja. Efésios capítulo 1, versículo 3. Vamos ler, já estou terminando. Aqui nós encontramos vou ler aqui para ser um pouquinho mais rápido. Primeiro eu vou ler, olha, Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 10, depois do 20 ao 23. Então eu vou ler para ficar um pouquinho mais rápido, mas de uma forma que você possa acompanhar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que nele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou segundo o seu consentimento, a sua vontade, que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. A ideia é tudo em Cristo. As bênçãos do Pai, as bênçãos de Deus, as bênçãos de Cristo, a bênção do Espírito Santo, tudo vem sobre a vida do crente, aonde o propósito está justamente nessa ideia, naquilo que está congregado. E vem mais aqui à frente, deixa eu achar aqui, versículo 20, versículo ao 23, 20, mais um pouquinho à frente. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça de quem?
De quem? O que é a igreja? É esse grupo. A igreja da espiritual somos nós. Quer dizer, olha, Cristo ele é revelado através da sua palavra pregada, ensinada na igreja. Por isso que quem frequenta os cultos de estudo, quem frequenta os cultos no sentido assim, sabe, de participar mais, cresce mais, desenvolve mais, é mais forte, é mais resistente. É uma verdade, gente. Aleluia! Apesar da simplicidade, é a palavra que nos direciona, é a palavra que nos move, é a palavra que nos gira, é a palavra que trabalha em nossas vidas, é onde nós conhecemos cada vez mais esse poder que transforma todas as coisas, que é o poder no nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o método de salvação, o sistema do Evangelho, que devemos permanecer fiéis, não afastar-se, não alterar ou modificar. Essa semana foi comentado no Metade a respeito, sabe, de seitas, heresias do passado, que só mudaram a capa, o formato, o nome nos dias de hoje, mas continua com a mesma maldição. É por isso que Paulo fala em Gálatas no capítulo 1, no versículo 6 ao versículo 8, ele fala, olha, por mais que venha um anjo para vos anunciar, ou que vos anuncie o Evangelho, até mesmo nós, que seja contrário àquilo que já foi anunciado, o Evangelho de Jesus Cristo, considere como maldição. É na igreja que nós conhecemos esse poder para discernir o que é certo e o que é errado, gente. Fazendo uma propaganda, é no Etage que nós aprendemos o endereço do versículo. Aproveitar aqui, né? Irmãos, é onde nós conhecemos o que nós precisamos conhecer. É no seio da igreja. É no seio da igreja. Deus não conhece nenhum método além do Evangelho que pode salvar a vida do homem, a não ser através de Cristo. Não existe outro Evangelho. Deus não conhece nenhum momento melhor do que agora para que o homem possa se converter e ser salvo. Vamos ler alguns versículos aqui para nós terminarmos. Deus prometeu apenas uma oportunidade para a salvação. E ela se resume no dia de hoje. Hoje. É isso que nós precisamos entender para que nós possamos viver essa verdade e falarmos para os outros. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Vamos lá. Já estou terminando. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. 2 Coríntios 6 e 2. Vamos lá. Quem leu, quem achou pode ler. Porque diz, ouve-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Aleluia. Então fala que o dia aceitável é quando? Hoje. O dia que nós conhecemos como sendo hoje, o presente. O cedo demais hoje pode se tornar um tarde demais amanhã. A falta de compromisso com a palavra de Deus hoje pode se tornar um tarde demais amanhã. Essa é a verdade. Tiago capítulo 4, versículo 14 ao 14 e 15. Lembra ali dessa passagem que Tiago fala, né? Que ao invés de dizermos, olha, vamos para lá, e lá nós vamos progredir, vamos construir, vamos crescer, e aquele negócio todo, né? Expondo os seus planos pessoais. Antes de dizermos dessa forma, devemos dizer, se o Senhor assim quiser. Se o Senhor, se isso for a vontade de Deus, muitas coisas têm sido vividas por crentes, aonde esses crentes se encontram frustrados e achando por crer em Jesus, né? Jesus está em dívida com ela por causa da sua frustração. A questão é justamente entender que existe a necessidade de identificarmos, esperando o tempo de Deus, a confirmação
se é ou não da sua vontade. Né? Nós temos que dizer, Deus, na liberdade que eu tenho, eu trago aqui os meus planos e projetos, mas eu coloco tudo diante de Ti para saber, isso faz parte da Tua vontade? Isto é o Teu querer? Se for da vontade de Deus, Ele vai permitir que aconteça. Se não for, Ele tem algo melhor. E o mais interessante é que o nosso coração não vai se sentir traído por não ter acontecido conforme aquilo que nós até mesmo queríamos. Não, mas o nosso prazer é justamente por saber que Deus tem a liberdade de fazer o que Ele quer, o que Ele deseja. Agora é interessante que isso não traz para nós uma situação onde devemos estar vivendo relaxadamente. Já estou salvo, entendeu? Deixa eu, né? Jesus está para voltar a qualquer momento, então eu não vou estudar mais, entendeu? Eu não vou mais trabalhar, sabe? Eu vou fazer só o básico. Isso também é errado. Deus não reconhece isso como certo. Deus não conhece isso como sendo algo que realmente o glorifica. Mas Ele trata, nos ensinando que nós devemos viver, devemos estar testemunhando, devemos estar vivendo em uma condição de preparados. Quer dizer, estejamos vivendo a cada dia, sabe, sempre trazendo essa mesma ideia da salvação. Hoje é o dia de obedecer a Deus, hoje é o dia de buscar a Deus, hoje é o dia de saber o que Deus tem para a minha vida, hoje é o dia, sempre o momento, o presente é a hora de buscarmos a direção de Deus. Aleluia! E continua dizendo, né, justamente a respeito da nossa postura em relação a esperar a realização de Deus na nossa vontade, ou a vontade de Deus na nossa vida. Romanos capítulo 13, versículo 11 ao versículo 14. Romanos 13, 11 ao 14. Paulo ele aqui nos traz palavras muito interessantes também. Vamos lá, quem achou Romanos capítulo 13, versículo 11 ao 14. Pode ler quem achou. Por isso digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências. Olha que coisa interessante, né? Nós sabemos então que o dia da salvação do homem, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, é no presente, é agora. Agora nós também temos essa orientação, esse conselho da palavra de Deus, que o dia de estar preparado é agora. Que o dia de viver de uma forma honesta, prudente, é agora. De vivermos essa verdade, é agora. João capítulo 9, versículo 4, Jesus falando assim, o meu Pai trabalha até agora e eu também. Né? Interessante, vamos ler lá. João 9, versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Repetindo, João 9, 4. Jesus dizendo, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então quer dizer, o melhor momento é agora, para servirmos ao Senhor. O melhor momento para falarmos de Jesus é agora, gente. É por isso que um pastor falou uma vez lá, eu achei interessante. Se vocês querem dar flores para mim, me dê enquanto eu estou vivo, enquanto eu posso sentir o cheiro, porque depois que eu morrer, não adianta encher o local lá do velório cheio de flores, para que eu não vou poder mais sentir o cheiro? Dê flores enquanto eu estou vivo. Então essa é a ideia, vamos viver a Cristo, vamos ver a sua vontade, vamos falar dele agora, enquanto é dia, enquanto nós temos forças, vamos buscá-lo enquanto nós somos novos, enquanto nós temos disposição, gente. Eclesiastes capítulo 12 diz o quê? Jovem, mancebo, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Por quê? Porque é nessa idade que nós temos disposição, temos força, né? Dormimos tarde, acordamos cedo, né? Somos jovens.
Temos disposição. Temos que usar essa disposição agora, no presente, para servir a Deus, para buscarmos a Deus, para falarmos de Jesus. Nós precisamos entender que Deus, Ele não conhece um pecado que Ele não odeia. Que Deus não conhece um pecador que Ele não ama. Que Deus não conhece nenhum método, além do Evangelho de Cristo, que possa salvar o homem. Deus não conhece nenhum momento melhor do que agora para você se apresentar ao Evangelho, para que o homem possa vir a conhecer a Jesus. Dentro de um contexto geral, nós chegamos a uma conclusão que o pecador precisa perceber que Deus odeia o pecado. Nós também devemos entender, para que nós não venhamos estar tratando o pecado como sendo uma coisa leviana. Deus nos ama tanto que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Que agora é o momento de nós, quem ainda não recebeu, de o receber. E também este é o momento de nós nos comprometermos com o Senhor de uma forma verdadeira. Para que nós possamos ver de uma forma onde estejamos preparados, hoje, não amanhã, para encontrarmos com o nosso Senhor Jesus. É isso que o Senhor quer que nós entendamos. Então, voltando aqui, recapitulando, aquilo que Deus, que tem sido falado que Deus não conhece, que Ele não tem o controle de todas as coisas, se tratando de futuro, isso nós refutamos. Deus, Ele conhece todas